Agora nós vamos falar a respeito... outro detalhe que eu havia me esquecendo. Os débitos de água e energia, tá? Os débitos de água e energia, eles não são top terrenos, não acompanham o imóvel. No entanto, as operadoras, né, que fornecem água e energia, elas acabam criando um dificultador. Por quê? Você cadastra um CPF para que seja fornecido água e energia no imóvel. Se porventura haja um débito, é direito seu pedir que seja feito o desligamento naquele CPF e um religue no CPF do novo morador. Mas as operadoras, elas criam uma dificuldade enorme, porque elas não querem ficar com esse prejuízo, que eles querem que sempre seja pago para que seja feita essa transferência. Com uma medida judicial muito simples, é possível contornar essa situação, mas você, corretor aí, profissional do mercado, eu entendo que você não vai querer ter essa dor de cabeça, esse dissabor. Então, qual que é o melhor caminho? Que você tire também um relatório desses débitos. Então, com uma conta de água, com uma conta de energia, vai ter lá um código somente inserido no sistema da operadora aí da região de vocês, e com certeza você irá ter acesso aos débitos, se está tudo pago, como está essa condição. Lembrando, né, que hoje é muito normal o furto de energia, o furto de água. Então analise com cautela também esses dois itens para que você possa fechar aí as avaliações com relação ao imóvel, tá? Então nós passamos agora para a avaliação dos vendedores, tá? Pessoal, isso é muito importante que seja feita de forma detalhada essa análise, tá? Então, obviamente, que eu sempre comento aqui com os nossos alunos, com os clientes que nós prestamos assessoria. O corretor não é advogado e o advogado não é corretor. Então, existe-se uma diferenciação muito grande, uma distância muito grande de profissionais. Cada um é habilitado para a sua atividade. Mas você, corretor, tem que ter as habilidades mínimas para que você possa conduzir posteriormente com o advogado os detalhes, né? Então, às vezes, um imóvel que está em perfeitas condições, os vendedores estão em perfeitas condições, você não precisará da assessoria jurídica de um advogado para que analise algo que está em perfeitas condições, ou se você quiser somente uma análise para confirmar, é muito mais simples essa condição. Então, quando nós falamos em vendedores, tá? Marido e mulher, só o marido, você tem que começar a verificar o quê? Obviamente, se o nome dele é o que está lá na matrícula que nós acabamos de falar. Segundo, se o vendedor ele é domiciliado naquela comarca, então ele mora na casa, só tem aquele domicílio só. Então, as certidões eu vou elencar as que você precisa tirar, que você precisa providenciar para fazer uma análise técnica, e os links dos sites nós vamos deixar para vocês também, que vocês tenham esses links salvos no computador de vocês, para que fique mais fácil a busca. Então, certidão do distribuidor trabalhista, Receita Federal, Civil, Justiça Federal, Protesto e Serasa. Criminal precisa? É bom se você conseguir tirar uma certidão criminal, porque se ele for condenado às vezes num processo criminal, pode haver a necessidade de pagamento. Ele pode ser condenado não só numa questão que ele vá ser encarcerado a pessoa, ou dependendo do crime, ele será condenado também em valores. Isso daí pode lá na frente gerar um problema, mas é muito mais difícil que seja dessa forma. Então, essas outras certidões que eu elenquei para vocês são certidões básicas. Vocês precisam ter essas certidões do domicílio do vendedor e do imóvel. Se caso forem iguais, somente do imóvel, tá? Então, todas essas certidões, elas têm que ser negativas, via de regra, tá? Então, se caso o vendedor tiver algum processo, aí o que acontece? Essa análise tem que ser feita por um advogado. Kleber, impede a venda? Não impede, mas tem que ser analisado caso a caso. Se porventura, vamos imaginar hipoteticamente um caso,
Existe a presunção da inocência no Brasil, então ninguém pode ser condenado até trânsito em julgado da ação. Então, se o cliente ele é réu em um processo, pode ser que durante esse processo ele se saia vencedor e não mude nada. Isso é muito possível, plausível, né? Então, do desenrolar de uma demanda judicial, ele pode reverter essa ação, como pode não também. Então, o que acontece? Vocês vão analisar se existe esse processo, o advogado irá verificar qual que é o valor da causa, se este cliente, o vendedor, que no caso será réu nesse processo, se ele tem outros bens que possam subsidiar o pagamento daquela dívida, ou se ele possui recurso financeiro para que ele possa pagar aquela dívida caso ele seja condenado. Isso é natural que se faça essa análise, é natural que se faça toda essa triagem, porque é através disso que você terá segurança jurídica da negociação, tá joia?